senadores que convivem bem, que trabalharam tanto para implantar o bolivarianismo no Brasil, esses senadores, eles reagiram aqui, dizendo que era uma ingerência indevida dessa casa na Venezuela. Nós não estamos promovendo nenhuma ingerência indevida. É uma missão oficial. Essa missão ela saiu em nome do Senado Federal. Além do mais, cobrando aquilo que é prerrogativa nossa, por fazermos parte de acordos multilaterais, como é o caso do Mercosul, nós temos a prerrogativa de fiscalizar. Sim, a cláusula de democracia está prevista lá, exatamente no acordo, onde o Brasil e a Venezuela, como a Argentina, como o Uruguai e o Paraguai, são signatários. O que nós fomos lá é exatamente aplicar a mesma regra, senhor presidente, que a presidente Dilma exigiu que fosse tomada na reunião do Mercosul para excluir o paraguaio. Ora, mas por que excluir o Paraguai? Excluir o Paraguai porque a presidente era simpatizante do Lugo. O Congresso Nacional, usando uma norma constitucional, depôs o Lugo, por má gestão. Naquela hora, a presidente mandou chamar os interlocutores dos países que, principalmente do Uruguai, que está relatado no livro do Mujica, se reuniu com ele e mandou e ordenou que o Mujica, que não era, ainda cita isso, o Mujica diz, eu não era simpatizante a excluir o Paraguai. E a presidente disse a ele, é para o senhor dizer ao Mujica que é para ele votar pela expulsão do Paraguai. Isso não é relato da oposição, está no livro do Mujica. Os dados aqui fornecidos são dados da Anistia Internacional. E por esse motivo, o Paraguai foi excluído do Mercosul. A causa exatamente a cláusula de democracia. Ora, todos esses fatos que a Anistia Internacional informa, isso aí não é cláusula de democracia? Quer dizer, tudo isso é acessório, é secundário. 43 mortos, 878 feridos, 3.351 presos. Isso nada é relevante? E alguns senadores e algumas, ironicamente, disseram que nós estávamos lá mais para tentar buscar publicidade e buscar algo que não teríamos nada a ver a discutir naquele país. Ora, nós fomos agredidos, essa é a verdade. Onde o relato, senhor presidente, de alguns policiais, o relatado pelo jornalista da Folha de São Paulo, deixa claro, nós estamos habituados a poder amanhã fazer o comboio de uma comitiva de parlamentares ou de políticos ou de autoridades que chegam aqui. Nós sabemos transitar no fluxo e no contrafluxo. Nós podemos fazer chegar ao destino em poucos minutos. Nós não estamos fazendo isso porque é realmente intenção do governo em não deixar com que os senadores cheguem lá à penitenciária onde está retido o preso político Leopoldo Lopes. Muito obrigado. Eu quero não só, antes de passar a palavra ao senador Luiz Nunes, dizer que Vossa Excelência fez o fechamento perfeito daquilo que a comissão, que essa missão oficial conseguiu produzir na Venezuela. Ou seja, esse resultado já com data para as eleições dia 6 de dezembro. O fim da greve, isso mostra que nós tivemos ali a condição de poder mostrar ao mundo todo que pela primeira vez aquele país recebia uma missão oficial de políticos com mandato e representando o Congresso Nacional. Daí o quanto o mundo ficou chocado com a truculência da maneira como nós, senadores, fomos tratados, e essa reação foi
produzida de maneira tão forte que o presidente foi obrigado a ceder aquilo que, sem dúvida alguma, deveria ter sido exigido pelo governo brasileiro e poderia ter antecipado tudo isso para que não chegássemos a esse ponto. A parte do senador Luiz Nunes, faço questão de incluí-los no meu pronunciamento e de uma maneira lúcida, com que fez também todo esse relato da preocupação que todos nós temos com essa expansão do bolivarianismo, tentando cada vez mais corromper as regras da democracia e implantar um populismo irresponsável, demagogo e, ao mesmo tempo, que incita uns contra outros e que sempre tentou governar, provocando luta de classes, tentando cada vez mais caminhar pela tese de falsos defensores, onde o processo da corrupção avança cada vez mais e, ao mesmo tempo, a prepotência dos governantes diante das ações dos cidadãos. Eu quero cumprimentar também, senhor presidente, para concluir, a imprensa brasileira. Vários repórteres lá estavam, documentaram os fatos, relataram na íntegra o que ocorreu. Ao mesmo tempo, o relato da OAB, que nós acabamos de receber, uma moção também de repúdio ao que os senadores sofreram na Venezuela e dizendo estarem todos comprometidos com essa causa de combater essa prática de presos políticos e de exigir respeito aos cidadãos e às regras democráticas. Eu agradeço, senador Aécio Neves, e todos nós reconhecemos também a importância de Vossa Excelência pelo prestígio que tem e pela posição que ocupa hoje no cenário nacional e internacional, e daí grande parte também da repercussão diante da atitude de coragem de Vossa Excelência durante todos os momentos, junto com os demais colegas, sempre assumindo a defesa, concedendo todas as entrevistas e dizendo que nós continuaríamos essa luta até que os resultados fossem obtidos. E Vossa Excelência, como senador Agripino, senador Luiz Nunes, acabam de narrar e encerrar aquilo que deixava para ser exatamente o ponto final do nosso pronunciamento, que foi o sucesso da realização, a partir de 6 de dezembro, de eleições na Venezuela, livres, como colocou o senador Aloysio Nunes, agora com observadores credenciados para poder acompanhar o pleito, para poder saber como as regras serão jogadas, não aquela época de Maduro e de Chávez, onde na reta final importaram 35 mil cubanos, podendo invadir as próprias residências e ameaçar as pessoas, implantando ali os coletivos que assustava todo mundo, mas sim com regras agora bem avaliadas pelos observadores da Unasul, como da OEA, enfim, e até também do governo brasileiro, que deveria se preocupar em mandar também políticos credenciados e também representantes do Itamaraty para que lá pudessem fazer um relatório sobre como ocorrerá a eleição a partir no dia 6 de dezembro. E o outro fato é que, sem dúvida nenhuma, trouxe uma alegria enorme a todos nós, como muito bem relatado pelos que me antecederam, foi o clamor que fizemos para que realmente Leopoldo Lopes saísse da greve de fome. Sabemos as consequências e as sequelas que produz uma greve de fome depois de mais de 25 dias, com a total carência alimentar. Isso nós solicitamos, pedindo a ele que se recuperasse rapidamente, porque a Venezuela precisa de líderes corajosos, competentes, que defendem com ardor e com garra a democracia naquele país. E quero concluir dizendo, também colocou aqui o senador Aloysio Nunes, que alguns ironizaram a nossa ida, mas que a nossa preocupação lá foi exatamente dizer em alto e bom som: nós não queremos o bolivarianismo no Brasil. Deixar isso bem claro. Nós fomos deixar isso como sendo o sentimento da população brasileira, que não admite essa tese populista, corrupta, conivente com o narcotráfico e que tanto prejuízo tem trazido à América Latina. E que nós vamos resistir, porque se nós não tivéssemos resistido aqui, nós hoje estaríamos vivendo o que a Venezuela vive. E, sem dúvida alguma, os senadores e deputados da oposição não estariam aqui no plenário
do Senado e da Câmara. Estaria onde está Leopoldo Lopes, onde está Maria Corina, expulsa do parlamento, onde está Leopoldo Lopes, onde é chamado na Venezuela de tumba. Tumba é a prisão aonde os venezuelanos retêm presos políticos, em condições subhumanas, no subterrâneo, em pessoas que lá tiveram oportunidade de ir, diz que é algo estarrecedor, medieval, jamais imaginado no momento de hoje poder ter essa prática ainda vigente. Por isso, nós estamos defendendo a democracia, porque senão, se o bolivarianismo já estivesse aqui, eu tenho certeza que eu estaria lá na tumba desses venezuelanos, como eles queriam implantar aqui no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer e agradeço os apartes que recebi.